Túlio Ligeiro, que decepção ontem, hein, cara? Que decepção a seleção brasileira ontem, mas olha, muito abaixo. Nós vamos falar dos jogadores da seleção brasileira individualmente. A gente tem falado aqui, pô, a gente adora o Richarlison. A gente adora o Richarlison. Mais uma vez, muito abaixo. A seleção brasileira aí, a nossa opção passa a ser. O Gabriel Jesus, ele é um cara. Eu acho que o Gabriel é útil pra seleção brasileira. Eu acho que o Gabriel, sabe, ele é um cara que ele muitas vezes é injustiçado. Mas aí nós vamos ver as nossas opções para ataque. Aí vem Matheus Cunha. Pô, com todo carinho. Ontem Rodrigo e Vini muito abaixo. Neymar muito abaixo, fisicamente, tecnicamente. E vai ser assim, Túlio. Cara, é preocupante porque ele tá jogando na Arábia, velho. Ele tá jogando na Arábia. E aí quando tem a apresentação de seleção brasileira, apresenta depois. E, cara, sei lá, velho. Sei lá, eu tô preocupado. Ontem ele teve 18 erros de passe. 18 erros de passe, cara. O nosso principal jogador, o cara que muita gente defende, inclusive aqui no chat, muita gente defende, que, cara, tem que ser chamado toda vez, que não dane-se que ele tá jogando na Arábia Saudita, que ele é muito diferente, que ele tem que se apresentar o dia que ele quiser, que ele tem que... E, cara, não é assim. Pra você jogar num futebol num nível hoje, sabe, aceitável, você tem que estar fisicamente, sabe, na ponta dos cascos, você tem que estar num nível de... Basta a gente ver, cara, o Cristiano Ronaldo foi o cara da geração dele, junto com o Messi, os dois foram, por causa do foco que eles têm, do que eles fazem, fora dos momentos de apresentação, né? É fácil você falar assim, eu não venho pra cá de férias. Eu acredito muito nisso, que eles realmente venham pra seleção brasileira como um compromisso, como, sabe, pô, não tô aqui pra passear, quero ganhar. Mas e o que é feito fora, nos outros momentos, pra você chegar naquele momento e tá, sabe, com uma condição diferente? Eu não sei, cara, se isso é feito, porque, sei lá, velho, eu fiquei bem preocupado ontem com a atuação da seleção brasileira. Bom dia, Túlio. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente logo cedo. Cara, eu também fiquei bastante preocupado, porque é aquela velha história, André. Você pode tropeçar no futebol. Eventualmente você vai ter problema, você vai tropeçar. Você não vai ganhar todos os jogos. Mas tem maneiras e maneiras de você tropeçar. A maneira com que o Brasil tropeçou ontem e decepcionou os torcedores que foram, pagaram caro para assistir o jogo lá na Arena Pantanal, passou um recado muito ruim, porque foi um completo, em determinados momentos, né? Claro, não o tempo inteiro, mas em alguns momentos foi um completo nada, André. Um time que insistia demais em atacar somente por um lado, numa defesa extremamente fechada, e aí eu fico preocupado porque é a coisa mais normal do mundo um adversário pegar o Brasil e se fechar todo. Então, assim, o Brasil precisa ter respostas para isso quando o adversário tiver competência para se fechar. E aí, quais vão ser as soluções encontradas pelos jogadores e pelo Diniz? Então, assim, realmente foi muito preocupante, e principalmente no aspecto individual. Você estava aí falando do aspecto individual e tático, coletivo, porque o tático coletivo, você pode dar uma passada de pano e falar, pô, tá no início, não sei o quê, blá, 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 e blá, blá, blá. Eu acho que não dá para fazer isso, tá? Mas você pode. É possível você fazer essa análise. Só que individualmente, a quantidade de erros, decisões erradas, isso já não dá para tolerar, entendeu? Porque aí é uma coisa que, no nível que foi, é inadmissível pensando numa seleção onde a gente acredita que devem estar os melhores jogadores brasileiros. Então, assim, foi realmente uma partida preocupante. Por mais que a Venezuela tenha evoluído ao longo dos anos, toda vez que o Brasil entrar em campo contra a Venezuela, ele precisa vencer o jogo. A expectativa vai ser essa, a cobrança vai ser essa. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O jogo pode ser no Brasil, o jogo pode ser na Venezuela, pode ser onde for. A cobrança vai ser essa e os jogadores eles têm que entender isso. A distância ainda é enorme, entendeu? Não dá para perder ponto para a Venezuela. E assim, só para concluir, André, sobre esse primeiro momento... Ô Túlio, a seleção brasileira, na história contra a Venezuela, nas eliminatórias, a seleção brasileira tinha 17 vitórias e um empate. Empate com a Venezuela tem que ser tratado como um resultado muito preocupante, cara. Sim. É muito preocupante isso.
E assim, André, o ponto aqui, só para não parecer que é somente um enorme desprezo à Venezuela, que não é, que de fato pô, evoluiu e tudo mais, tanto que Vai ter hoje, chance de ir pra Copa, tá? exatamente, Vai vai ter ter chan- chance. porque a gente tem aqui no continente Paraguai que tá abaixo da crítica, Bolívia que tá abaixo da crítica, e tem mais uma. O Peru O também tem um Pe- início bem ruim. O Chile caiu demais. numa dessa é capaz de ir pra Copa. A Venezuela tem boas chances aí de, quem sabe, pelo menos pegar uma repescagem. Vamos ver. Mas assim, isso não é desculpa para você chegar e empatar com a Venezuela, ainda mais da maneira que foi. Cara, se a gente tivesse aqui hoje falando que o goleiro da Venezuela parecia o Courtois, pegando tudo ali, sabe? Não foi isso que aconteceu. Ah, pô, o Brasil perdeu 15 gols debaixo da trave. Não foi isso que aconteceu. O Brasil teve chance? Teve chance. Mas não foi aquele bombardeio, um amasso Se, histórico. se o Brasil, se o Brasil ontem tivesse um atacante nível de atuação no momento, tá? Porque senão a gente vai entrar num outro debate. Mas nível atuação no momento. Se o Brasil tivesse um atacante ontem nível Cano, nível Tiquinho, o Brasil tinha ganhado o jogo. O Brasil tinha ganhado o jogo. Porque assim, tiveram algumas chances. Mas como você disse, não foi esse bombardeio e o goleiro dos caras salvou. Não, não foi. O Brasil teve chance, falhou, teve uma finalização do Rodrigo que ele tinha o canto todo aberto, ele tentou jogar no canto do goleiro. Pô, teve uma do Neymar que ele chutou a bola na lua. Cano, Tiquinho ontem, o Brasil teria vencido a partida. Mas não dá pra falar que foi um amasso do Brasil. Não dá, não dá. Não dá, porque não foi. Até porque, né, Não André, foi. é importante a gente ressaltar o seguinte também, né? Porque tem gente que vai falar, mas a posse de bola, não sei o quê. Mas, galera, a proposta da Venezuela era isso, pô. Você tem que pensar também no que era a estratégia do adversário. A estratégia do adversário era, vou me fechar, vou me defender e vou ver no que dá. E aí é óbvio que você vai ter posse, é óbvio que você vai ter mais chegadas com o adversário. É evidente. Tem cenários que se desenham por causa das escolhas dos técnicos e não simplesmente porque você amassou o adversário. Enfim, preocupante, muito É. preocupante, André, muito preocupante. A gente vai falar bastante ainda de seleção brasileira. O Fragoso vai participar com a gente. Até o Isaac mandou aqui uma mensagem falando que de positivo ontem só a declaração do Ederson, falando sobre o preço do ingresso. E foi realmente uma publicação que o Ederson fez, reclamando do preço do ingresso. A gente já tinha falado sobre isso ontem. Tá aí a declaração do Ederson. O estádio não estava completamente lotado, né? E é muito compreensível pelo valor do ingresso. No meu ponto de vista, é um absurdo. Metade do ingresso, R$ 300, né? Porque foi a meia entrada, né? Era de 200 a 600 reais. Mais 200 a meia entrada. Então, acho que isso tem que ser mudado. Sabemos todos na condição do brasileiro. É quase um salário mínimo, uma entrada inteira. É uma coisa a ser pensada por parte da CBF. E voltei. E tem que ser pensado mesmo, a gente já falou sobre isso ontem. Ontem, para vocês terem ideia, a renda, quando foi anunciada no estádio, a renda foi vaiada, porque o torcedor falou, tá, parabéns. Essa renda aí é porque eu tive que pagar uma baita grana aqui. Uma baita grana. Então, quando acaba o jogo e o torcedor vaia, é absolutamente compreensível. E eu sou daqueles, viu, Túlio? Eu sei que tem uma máxima que torcedor paga ingresso tem o direito de criticar, de vaiar. Eu acho que quem não paga também. Porque o maior patrimônio que nós temos, que os clubes têm, o maior patrimônio é o seu torcedor. Sim. E não é porque ele tá em casa e não tá no estádio, e não paga ingresso, e não tem condição de pagar ingresso, que ele não tem o direito de cobrar. Ele tem o direito de cobrar, mesmo que ele não vá ao estádio, mesmo que não, sabe? Eu não acho que é só porque pagou tem direito. Então, é absolutamente compreensível que se vai a seleção brasileira quando termina o jogo. O que não tem nada a ver com o cara jogar Isso. pipoca, ou seja lá o que for no Neymar ou em qualquer outro. Aí o cara tem que responder. Isso aí, sabe, é uma agressão. O cara tem que responder judicialmente, criminalmente, seja lá qual for o artigo que se enquadre. O cara não tem esse direito, não tem. E aquilo, Leandra, aqui a gente está falando de cobrar, de vaiar, e aí não estamos entrando naquele julgamento de durante o jogo, depois do jogo. Não é esse o ponto. O ponto é, o torcedor ele tem esse direito, e aí se você deve fazer isso só depois que o jogo acaba, se durante o jogo, aí é outra história. Eu, por exemplo,
eu sou defensor de que durante o jogo você dá a segurada. Durante o jogo. A menos que já tenha ido pro brejo também, né? Sei lá, por exemplo, se o torcedor tivesse vaiado a seleção no 7-1 durante o jogo, pô, é compreensível pra caramba. Mas assim, um jogo Sim. que ainda tá ali possível de ser resgatado, eu sou contra. Eu acho que é erradíssimo. Mas entendo Pois é. quem não pensa igual. Nesse caso, foi uma vaia específica ali para parar a renda durante o jogo. Não sei exatamente como foi o comportamento durante todos os 90 minutos, porque na transmissão você não tem isso com tanta clareza assim. O Fragoso vai poder tirar essas dúvidas de como foi o comportamento do torcedor ao longo da partida. Imagino que foi de muita apreensão, né, André? Porque a partir do momento que ficou empatado ali, deve ter ficado um clima meio tenso assim, porque você vai para o estádio contra a Venezuela, com todo o respeito à Venezuela, mais uma vez. O torcedor saiu de casa achando que ia ver uma vitória do Brasil. Sim. Todos os torcedores que entraram no estádio com a camisa do Brasil foram com o mesmo pensamento. Estou indo hoje assistir a uma vitória do Brasil. E esse torcedor não assistiu a essa vitória. Assim, eu acho desinteligente, para ficar um termo bacaninha, desinteligente vaiar enquanto a bola rolando, enquanto seu time tem chance de reação, enquanto seja lá o seu time, a seleção, enfim. Eu acho desinteligente, eu acho que piora a situação. Mas, se o cara não tá agredindo ninguém, e outra coisa, tá? Vocês estão falando aí, mas jogou pipoca, a pipoca não vai... Agressão é agressão, cara. Não é agressão só porque não é uma pedra e é pipoca, é um saco de pipoca. Eu acho que agressão é agressão. E, inclusive, isso tá no Código Civil, sabe? Agressão é agressão, não precisa ser um objeto que... Se for um objeto, ainda pior, né? Se for um objeto que... Mas agressão é agressão. E eu não vou entrar nesse... Eu acho que o torcedor não tem o direito de jogar É menos grave? É menos grave, mas é grave do mesmo jeito. O que vale nesse caso também, além do impacto que causa, é a atitude, né? A intenção de você realmente desmoralizar quem está sendo atingido. Não é só uma questão de machucou, não machucou, tá com roxo. Não é somente isso que configura.